O som tá bom? Conseguem me ouvir aí? Boa noite, professor. Consigo sim. Boa noite, professor. Tô ouvindo. Tá tudo ok. Oh, então tá bom. Tô aparecendo aqui um pouquinho aqui, só para vocês me verem aqui. Já tem, acho que 12 pessoas aqui, 11 pessoas, né? Deixa eu ver. Ah, isso. Então eu vou dar continuação da aula passada, né? A gente falou sobre tolerância. Nós vimos lá afastamento superior, afastamento inferior, não é isso? Algumas regrinhas lá. Semana que vem, provavelmente, eu vou soltar um trabalho, tá? Aí eu vou, na semana que vem, eu vou estar anunciando aí esse trabalho. Esse trabalho é para ser feito e entregue, provavelmente, por e-mail, né? Não tem outra maneira agora. As aulas não voltaram aí fisicamente, né? Então, provavelmente, agora esse semestre não retorne mais. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer um trabalhinho e, além desse trabalho, fazer a avaliação que vai ser no mesmo nível que a gente fez a última vez, né? Pelo sistema, vai ter aquele tempo lá de execução, né? As alternativas. Então, eu acredito que a prova vai ser bem simples também, porém, tem que estar acompanhando aí, situado, né? Não adianta deixar para a última hora, que mesmo sendo uma prova simples, como teve essa aqui agora, que teve algumas pessoas aí que ficou abaixo da expectativa aí, tá? Então não vão deixar para a última hora para não ter problema aí. Além disso, continuam as atividades no AVA, os exercícios. Então vamos acompanhando aí. Então aqui, ó, estou entrando. Vou compartilhar com vocês a apostila. Eu não sei se todo mundo já teve acesso pelo AVA, pegou a apostila, achou ela aí para vocês. Está todo mundo com ela? Sim? Maioria aí? Sim. Beleza, então. Então, ó, semana passada a gente falou sobre tolerância, dimensionamento. Não vou repetir. Nós falamos aí dos ajustes tanto para eixo, né, um pino, por exemplo, quanto para um furo, uma bucha, por exemplo, né? Aí nós falamos dos afastamentos, né? Nesse desenho, por exemplo, o afastamento superior 0,028 e afastamento inferior 0,018. Então a gente citou aqui, falou como que é essa regra, né? Falamos também aí quando são dois afastamentos positivos, dois afastamentos negativos. Lembram disso? Falamos que uma peça, um eixo qualquer, ela pode ter vários superfícies, então cada uma delas vão ter uma tolerância diferente, não necessariamente iguais. O que mais aí que eu falei? Olha lá, afastamento superior, afastamento inferior. Só estou dando um reprise aí no que a gente falou. Daí nós falamos da tolerância, né? A tolerância, então, o que, que é? É o limite máximo e o limite mínimo que essa peça pode ter, né? E a dimensão entre o mínimo e o máximo é o que eu posso aceitar. O que tiver a mais ou a menos, a peça está fora dos meus limites, da minha tolerância, né? Então, ela pode ser rejeitada
dentro desse critério, né? Então, por exemplo, a cota aqui, ó, de mais 0,15 e mais 0,28 ou 28 centésimos, a tolerância é de 0,13 milímetros ou 13 centésimos. Então, entre o limite máximo e o limite mínimo são de 13 centésimos, né? Muito bem, daí eu mostrei aqui para vocês algumas condições. Hoje a gente entra na parte do ajuste, tá? O que é ajustes? Nós vamos ver agora aí. Todo mundo me acompanhando aí? Estão nessa página aí? Sim, sim. Todo mundo tá vendo essa página aí escrito ajustes, né? Então vamos lá. Sim. Para entender o que são ajustes, precisamos antes saber o que são eixos e furos de peças. Quando falamos em ajustes, vírgula, eixo é o nome genérico dado a qualquer peça ou parte de peça que funciona alojada em outra, né? Então é uma peça que está se encaixando em uma outra, tá? Normalmente uma peça cilíndrica, né? Normalmente o eixo cilíndrico. Ah, tem eixos quadrados? Tem, né? Mas a forma mais padrão é eixo cilíndrico. Em geral, a superfície externa é um eixo trabalhado acoplado, isto é, unido à superfície interna de um furo, né? Como vocês estão vendo aí, ó, as duas peças, né? Uma do lado esquerdo, um eixo com duas superfícies e do lado uma bucha em corte, né? Uma bucha em corte. Muito bem. Então, o eixo ele tem que encaixar, né, ser ajustado a um furo. Então, vocês estão vendo essa peça aí, um eixo do lado direito, com medida X aí, não interessa agora, ela vai entrar numa bucha em corte. Dá para perceber aí que é uma bucha em corte, né? Todo mundo sabe já diagnosticar aí uma peça em corte. Concorda ou não? Tem alguém aí que não está enxergando isso? Estou falando isso porque teve alguns alunos que entraram depois, está meio perdido ainda. Então, se não tiver conseguindo ver isso, a gente passa aí a aula e no final pode tirar dúvida comigo, tá bom? Tudo bem aí, gente? Sim? Não? Então tá bom. Sempre eu estou perguntando aí para ver se está todo mundo alinhado aí. Então, ó, esse eixo ele vai entrar nesta bucha e tem uma folga. Vocês estão vendo aí uma cota com a medida F. Essa medida F, né? Ela está medindo a medida externa do eixo, a medida externa do furo dessa bucha e a medida externa, desculpa, a medida interna da bucha e a medida externa do eixo. Então essa F é a folga entre o eixo e a bucha, o furo, tá? Isso neste desenho, obviamente, é visível, né? Agora, muito das folgas a gente não consegue perceber, porque a medida é milésima, né? Então, aqui é apenas uma ilustração, tá bom? Quando o eixo se encaixa no furo com certo esforço, ou seja, o eixo está entrando e ele está fazendo uma pressão nessa bucha. Vamos relembrar aí a questão da rolha e da garrafa, né? A rolha ela entra com uma certa pressão dentro da garrafa. Se a rolha entrar com muita pressão, o que vai acontecer com a garrafa? Responde aí alguém.
pessoal? Quebrar? E aí? Quebrar, professor? Fala um pouquinho mais alto aí que tá baixo. Se ela entrar com muita pressão, ela corre o risco de quebrar, não? Isso. Trincar? A garrafa, eu estou imaginando ali que a garrafa ali, naquele momento, ela é uma bucha, ela é um furo. Se eu entrar com muita pressão com a rolha, a garrafa vai quebrar. Assim é qualquer outra peça, né? Se eu for entrar com um eixo dentro de uma rolemã, um rolamento, né? Estou falando rolemã porque é um nome mais coloquial aí. Mas um rolamento, que eu entro com um eixo com muita pressão, esse rolamento ele tende a trincar, quebrar ou até travar o rolamento, né? Então, o objetivo dessa interferência, ela tem que ser o suficiente para entrar com a pressão que eu desejo, sem danificar a minha peça. Então, eu tenho que estar sempre preocupado em entrar com uma pressão necessária. Muito bem, existem situações intermediárias em que o eixo pode se encaixar no furo com folga ou com interferência, dependendo das duas dimensões efetivas. É o que se chama de ajuste incerto. Este ajuste incerto é quando eu não tenho aí uma... Como que eu posso dizer? Como eu não... É quando eu não tenho ali uma especificação tão precisa, tá? Então eu sei que a peça ela vai entrar, ela não vai ficar folgada o bastante para ficar batendo e também não vai entrar com muita pressão de chegar a travar. Então, esse ajuste incerto, ela é uma referência aí para uma folga que é imprecisa. Em geral, eixos e furos que se encaixam têm a mesma dimensão nominal. O que é dimensão nominal mesmo, gente? A medida Quem total? pode explicar aí para mim? A medida total? É a medida cheia lá, né? Então, se eu estou falando um eixo de 20, bucha de 20. Então, nominal é 20. Agora, a tolerância máxima e mínima, elas vão divergir, vão ser diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um diâmetro nominal de quanto aí? 25 de diâmetro? 25. O diâmetro tanto da bucha ou do eixo é 25 milímetros. Mas o que diferencia aí? Os ajustes, as folgas, né? Então, lá para o meu eixo, eu tenho menos 0,20, 20 centésimos, e menos 0,41 centésimo. Então, esta é a tolerância do meu eixo. Olha que ele está em escala aí 1 por 1, né? E a minha bucha lá, o meu furo, ele está com mais 0,21 e 0. O que significa esse 0? Ele está ali, ele não é nem mais nem menos, tá? Então, ele vai trabalhar de 0 a 0,21. Ele não pode ser menor, porque senão ele vai interferir na minha medida do eixo, tá? Então, os diâmetros do furo, do eixo, têm as mesmas dimensões nominais, 25, e o afastamento superior, menos 0,20, e o eixo de 25 menos 0,20, que vai ser 24,80, tá? Então, esse 24,80 para a medida do eixo. Portanto, o dimensionamento máximo vai ficar de 24,80. É menor que a dimensão mínima de 25, o que caracteriza um ajuste com folga. Para obter folga, basta subtrair a dimensão do eixo da dimensão do furo.
Vocês lembram de semana passada que a gente fez isso? É só fazer aquela continha de subtração. Então, eu vou ter a minha referência entre o máximo e o mínimo. Muito bem. Nesse tipo de ajuste, o afastamento superior do furo é menor ou igual ao afastamento inferior do eixo. Por que ele é menor? Justamente por causa daquele ponto que eu falei para vocês. Ele requer uma interferência, tá? Então ele tem que ser menor, porque se ele for maior, a peça vai ficar folgada, tá? Então eu preciso garantir que o eixo ele entre com uma certa interferência suficiente para entrar pressionado. O que significa isso? Principalmente em engenharia mecânica, eu tenho que analisar, né, a forma construtiva de cada peça, o material, né, se o eixo que é aço, ferro fundido, inox e assim por diante, e a bucha, mesma coisa. Então, cada material tem um fator de tolerância aí que vai garantir isso que a gente está falando. A gente vai ver daqui a pouquinho aí também questões de rugosidade, tá? Então aqui, ó, a interferência corresponde a 25,28 milímetros menos 25,21, ou seja, 0,707 milímetros, tá? Então, entre o eixo e a minha bucha, se eu subtrair aí as interferências, eu vou ter 0,07 de ajuste, que é o necessário para a peça entrar com uma certa pressão. Professor, mas e se eu colocar mais? Tudo que for a mais aí, ó, eu já vou estar comprometendo esta montagem. E que for a menos, também vou estar comprometendo, né? Menor que isso, a peça vai ficar folgada. Maior que isso, ela vai ter uma pressão maior do que eu estou garantindo. Ah, mas baseado em que eu vou deixar essa tolerância de 0,07, essa interferência? Baseado em vários fatores que, infelizmente, agora, nesse ponto, a gente não pode estar discutindo. Mas temperatura, né? Função do trabalho, material. Então, tudo isso é levado em consideração e vocês vão ver isso em elemento de máquinas, resistência dos materiais. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Tudo bem aí, gente? Alguma pergunta até agora? Tranquilo. Perfeito. Tranquilo aí, né? Giovanni, Gideone, Gabriel, tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá bom, então. Bom, sistema de tolerância e ajuste ABNT, isso é são algumas definições aí que é importante vocês saberem também, né? Como eu falei para vocês, tudo em desenho, tudo em mecânica é baseado em normas, sistema ISO, né? Então a tolerância são escolhidas, não são escolhidas ao acaso. Em 1926, entidades internacionais organizaram um sistema de normalização que acabou sendo adotado pelo Brasil pela ABNT, Sistema de Tolerância e Ajustes, ABNT/ISO, pela NBR 6158, tá? Então, o sistema ISO consiste num conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilita a escolha racional de tolerância. O que significa isso aí na íntegra? Significa o seguinte, que qualquer processo de fabricação, de usinagem, de montagem, de ajuste mecânico, segue um padrão, tá?
esse padrão sistema ISO, NBR 6118, para o sistema internacional, sistema nacional, tá? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela criou através do sistema ISO, né, uma NBR que padroniza isso. Então, indifere aonde você fabricar isso. Se você seguir esse sistema, ela vai ter as mesmas referências técnicas, né? Quais são elas? Então, ó, a norma brasileira prevê 18 qualidades de trabalho. O que é qualidade de trabalho? São esses ajustes, tá? Uma peça encaixar na outra, seja para girar, deslizar, eu tenho que padronizar ela a sistemas de montagem. Então, de 0 a IT, de 01 a IT 16, ela tem padrões de qualidade, tá? Então, de IT01 a IT3, mecânica extra precisa, tanto para o furo quanto para o eixo. Vocês estão vendo a tabelinha aí abaixo? Estão vendo essa tabelinha aí que mostra qualidade de trabalho? Sim, sim. Então é isso aí, ó. Para o eixo e para o furo, porque por que a tabela tem essas duas referências, eixo e furo? Porque elas trabalham junto, uma ajustada na outra, tá? Então esse IT01 a IT16 são os padrões de qualidade, que pode ser mecânica extra precisa, mecânica corrente, é a comum, é a usual, e a mecânica grosseira. O que é a mecânica grosseira? É aquela uma que eu tenho certa força, né? Bato lá com a marreta, vamos falar assim, né? Uma roda de trem, por exemplo, ela está classificada em mecânica grosseira, mas não que ela seja grosseira no sentido literal, né? É porque ela tem uma resistência maior. A mecânica extra fino são peças muito sensíveis e a mecânica corrente é a mais usual aí. Então vamos entender isso aí um pouquinho melhor. A letra I vem de ISO e a letra T vem de tolerância. Então por isso que chama IT. IT de ISO, IT aí de ISO e T de tolerância, que vai de 01, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até a 16. Então, somando todas, refere-se a 18 qualidades de trabalho. A qualidade IT01 corresponde ao menor valor de tolerância, ou a menor tolerância, o menor ajuste ali, aquele fiozinho de cabelo, né? Embora seja menor que um fio de cabelo, o pessoal ainda fala, aquele fiozinho, aquela lixadinha, né? E depois a maior, 16, que é a mais grossa. Então, quem faz essas medições, tá? São equipamentos, calibrador de eixo e calibrador de furo, tá? É normal, isso aí era muito mais usual antigamente, né? Para as empresas de usinagem, é ainda, né? Mas agora não tem mais essa, não tem mais, acho que nem essa função de inspetor de qualidade, né? O próprio torneiro ali, o próprio ajustador que faz isso aí. Mas antigamente era muito mais, né? Em alguns casos ainda são, tá? Então esse parece um prendedor aí, ele é um sisteminha de passa não passa. Então vai lá no eixo, regula a medida que você tem, o que for, ele tem que passar ali com ajuste, tá? Então, se ficar muito folgado, a peça morreu. Se passar muito apertado, também está morta. E o furo é a mesma coisa. São duas extremidades aí, né? Cilíndrica, que você encaixa dentro do furo. Quem é de usinagem conhece esse sisteminha aí? É comum aí? Já vi, já, professor.
Já viu, né? Já vi. É o passa, não passa. É o passa, não passa, exatamente. Tanto para o furo quanto para no eixo. Então, esses equipamentos são de alta precisão, tá? Embora o desenho aí tá meio... Mas são equipamentos que tem que estar dentro do sistema de metrologia, temperatura controlada, né? Por que tem que ser controlada essa temperatura, gente? Porque se esse padrão ele dilatar, ele não vai garantir que a medida esteja ok. Concorda? Pegar uma peça lá, acabou de usinar, ela está quente, né? Ou se você pega o equipamento, leva lá dentro da fábrica, temperatura 37 graus, 40 graus, o seu equipamento ele vai dar uma diferença aí. Então, por isso que nós estamos falando de metrologia, temperatura controlada, assim que os equipamentos também. Oi? Sim, sinterização, normalmente a temperatura sai muito elevada, né? Então, normalmente eles fazem uma separação, né? Depois, por amostragem, pega uma peça lá, leva no laboratório e aí faz a inspeção. Muito bem. Então, ó, no extremo oposto das qualidades 11 a 16 corresponde às maiores tolerâncias de fabricação. Essas qualidades são aceitáveis para peças isoladas que não requerem grande precisão. Daí o fato de estarem classificados como mecânica grosseira, tá? Então, essa mecânica grosseira aí, ela realmente são equipamentos mais robustos, né? O que mais? Peças que funcionam acopladas um a outro tem, em geral, sua qualidade estabelecida pela IT4 e IT11. Se forem eixos, já furos têm qualidade IT5 e 11. Aí, ó, tem um exercício, tá? Nós não vamos fazer agora, mas ele mostra calibrador para furo de IT, esse tipo de furo, né, de calibrador, ele vai de quanto a quanto. Vocês fazem aí com calma, tá? Os dois é o mesmo aqui, e aí tem a tabelinha aqui. O que mais? Deixa eu ver. Veja agora. Aqui, ó. Veja agora nas respostas corretas. Isso aqui é da atividade anterior. Vocês tentam fazer depois. Aqui, ó, é só para a gente poder falar agora de outro fator que complementa o que eu falei para vocês. Nós falamos aí de furo, de buchas, né? Bucha, furo, e nós falamos de eixo, tá? Então, nos desenhos técnicos com indicação de tolerância, a qualidade de trabalho vem indicada apenas pelo numeral, sem o IT. Então, no desenho que vocês vão fazer aí, ou, né, vão interpretar, você não vai ver lá IT01, IT1, IT4. Não. Lá vai ter uma indicação, tá? Então, essa indicação, ela vem por uma letra, tá? Essa letra, ela está relacionado ao grau de interferência que você vai aplicar para essa peça, tá? Então, antes do numeral, vem uma ou duas letras que representam o campo de tolerância no sistema ISO. Veja o exemplo a seguir. Olha lá, ó. Diâmetro 20, H maiúsculo 7. Então, esse 20H7, ele está relacionado à minha tolerância, tá? Então, algumas dessas peças, algumas vêm lá o numeral, às vezes vem só a tolerância, a indicação, aliás. Então, a dimensão nominal da cota é 20 milímetros
E a tolerância indicada por H7, que é o numeral 7, né, que você já sabe, indica a qualidade de trabalho e está associada à qualidade de trabalho na mecânica corrente. Então, se você for olhar lá, ó, IT7, vocês estão vendo aí T7? Sim ou não? Então, Sim. o H maiúsculo associado ao número da qualidade. No caso, 7. 7 corresponde mecânica corrente. Certo? Então, a seguir, você vai aprender a interpretar o significado da letra que vem antes do numeral. Então, o número que você já vê, ele está relacionado à qualidade, né? E agora, a letra, nós vamos interpretar agora aqui, tá? Então, compare os desenhos das duas peças. Olhando aí, ó, diâmetro nominal, 28, certo? Temos o afastamento superior, 0,021, e afastamento inferior, 0. Correto? Então, o eixo e o furo têm a mesma dimensão nominal, 28 milímetros. Veja aqui também que os valores das tolerâncias, nos dois casos, são iguais, 0,021. Como os valores de tolerância são iguais, 0,021, concluímos que duas peças apresentam a mesma qualidade de trabalho. Mas, atenção, os campos de tolerância das duas peças são diferentes. O eixo compreende os valores que vão de 27,979 a 28. E o campo de tolerância do furo vai de 28 a 28,021. O que você vê, o campo de tolerância não coincidem. Então, o que significa o seguinte: mesmo eu tendo tolerâncias nominais iguais e o afastamento igual, nós temos que imaginar que o eixo ele é uma peça que está dentro de uma qualidade, né? E o furo de outra. Então, são duas peças que precisam intercambiar, né? Então, a qualidade do eixo e do furo são diferentes, né? Eu preciso entender que as duas peças elas precisam se encaixar uma na outra. E eu vou ter um campo de tolerância diferente. Então, para eixo, eu vou usar a letra minúscula, H7. E para o furo, H maiúsculo, 7. Tá? Entenderam isso aí ou não? Conseguiram entender isso ou não? Sim, sim. Tranquilo. Sim, né? Beleza, professor. Tranquilo. Então, toda vez que se tratar de um eixo, uma tolerância para eixo, eu tenho que usar a tabela só de eixo. Toda vez que eu for fazer uma usinagem em um furo, eu vou usar a tolerância para furo. Tá? Então, ó, a tolerância do eixo vem indicado por H7, numeral 7, que é o indicativo da qualidade de trabalho, a IT7 que a gente viu lá, e no caso corresponde à mecânica corrente. E a letra H identificada, o campo de tolerância, ou seja, conjunto de valores aceitáveis após a execução da peça, que vai
da dimensão mínima até a dimensão máxima. O sistema ISO estabelece 28 campos de tolerância indicada por letras do alfabeto latino. Cada letra está associada a um determinado campo de tolerância. E os campos de tolerância para eixos são representados por letras minúsculas, como mostra a ilustração a seguir. Então, ó, tá vendo a tabelinha aí, ó? A, B, C, C, D, D. Então, eu tenho que entender que toda vez que eu precisar fabricar uma peça que seja eixo, que ela vai ser ajustada a uma outra peça, eu vou usar todas as letras, né, ou dentro da letra minúscula. E a letra H, a maiúscula, relacionado aos furos. Então, volte a examinar o desenho técnico do furo. Observe que a tolerância do furo vem indicada por um H7, H é maiúsculo, o numeral 7, que também mostra a qualidade do mesmo eixo analisado anterior, e a letra H, H é maiúsculo, identifica o campo de tolerância. Os 28 campos de tolerância para furos são correspondentes às letras maiúsculas. Então, lá, A, B, C, D, D. Tudo bem? Até aqui, gente? Tá claro aí para vocês? Tranquilo. Eu vou... Eu separei aqui uma... Eu fiz uma pesquisa aqui no Google, né? Então, é só vocês... Isso aí está disponível em qualquer lugar, principalmente em sistema de usinagem. Então, a tabela é, por exemplo, essa daqui, ó, tá? Então, você tem lá... Tabela para eixo ABNT, isso, né? Então, você tem lá uma coluna. Deixa eu ver se... Tem uma coluna lá do diâmetro do eixo, que é de 1 a 3 milímetros, 3 a 6, 6 a 10, vai até 180 a 250. E eu tenho as tolerâncias que eu preciso aplicar. Então, D8, Dzinho 9, D10. Então, eu vou aplicar de acordo também com o tipo de trabalho, né? E olha lá o eixo, ó, aqui o eixo também, eixo. Para furo aqui, ó, de 1 a 3 até 180 a 250. Então, ó, D8, D9. Tudo bem, gente? Tranquilo aí para quem já conhecia? Show de Para bola. quem não conhecia, tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Ninguém está perguntando nada, tá? Eu estou entendendo que está tudo aí. Bom, eu deixei um material adicional para vocês que fala também sobre rugosidade, tá? Vocês conseguem ver aí? Estado de superfície? Sim. Positivo, professor. Tá aparecendo aí para vocês? Estado de Sim. superfície, sim. Tá. Então, ó, é só para vocês entenderem o que é isso aí. É só um adicional, tá? Então, toda superfície, ela tem uma deformação, né? Então, olhando uma figura geométrica qualquer, se a gente olhar ela a grosso modo, ela vai ser uma peça até lisa, né? Agora, quando a gente olha isso microscopicamente, a gente vai ver picos
que são esses picos? Eles são pontos alto e mínimo de uma peça, né? Esses picos, eles podem variar de acordo com o meu processo, né? Lembra que eu falei para vocês lá que usinagem, por exemplo, usinagem eu tenho vários tipos de usinagem. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho mais, só falar aqui um pouquinho mais. Então, esses picos, essas distâncias entre o ponto máximo e o ponto mínimo, é a rugosidade, né? Então, o material, ele varia e, de acordo com o acabamento que eu vou dar, ele vai diminuir esses picos entre o máximo e o mínimo, né? Então, num processo de usinagem, por exemplo, dependendo da velocidade, dependendo da ferramenta, eu garanto uma superfície mais lisa ou mais rugosa, né? Então, quem é de usinagem aí, o pessoal fala alisar, retificar, polir, né? Então, para isso, eu tenho simbologias, tá? Então, esse símbolo aqui é um tio aqui, né? Indica que a superfície deve permanecer bruta, sem acabamento ou rebarbas devem ser eliminadas. Aqui, um triângulo indica a superfície que deve ser desbastada. As estrias produzidas pela ferramenta podem ser percebidas pelo tato ou visão. Então, é aquele material que eu sinto ali ainda algumas fissuras, mas está melhor do que quando ela está bruta, né? Você já viu aquele tarugo, quando você acaba de comprar, ele está parecendo uma casca, é a superfície bruta. Quando eu passo uma ferramenta, ela já vai ficar com um aspecto mais brilhante, mas ainda com algum sinal. Depois dos dois triângulos, indica a superfície que deve ser alisada, apresentando dessa forma marcas poucos perceptíveis. Então, nesse caso de alisamento, eu já percebo uma certa superfície com a qualidade mais espelhada, né? mais transparente, vamos falar assim. E a três triângulo é aquela uma que a gente consegue até pentear o cabelo, né? Porque a superfície está perfeita. Então, essa tabela, ela corresponde a uma quantidade, vamos falar assim, um desvio, um processo de usinagem que vai garantir esses picos máximos e mínimos aí. Então, eu tenho desde N1 a N12, tá? Então, N12 aí é um desvio de 50 microns. O que é 50 microns? É um pouquinho mais que um fio de cabelo. Pois N11, 25 microns. N10, 12,5. E assim por diante, até N1. N1, 0,025. Já imperceptível. Então, quando eu falo que eu tenho uma rugosidade N1, é quase zero, né? A superfície está quase que perfeita, tá? Então, eu tenho lá a simbologia nessa tabela aí, ó, equivale entre a simbologia, os símbolos da superfície bruta. Então, eu tenho esse símbolo aí que é um Vzinho com a bolinha aí, né? O alisado está entre N10 e N12. O que é esse N10 e N12? Aqui, ó, de 25 a 12,5. Depois, dois triângulos aqui, que é a superfície um pouco mais. Ela está N7 a N9. Depois dos três triângulos, retificado, N4 a N6. Tá? Então, esses níveis de rugosidade, ele pode ser tabelado. Olha lá, ó. Quando eu faço um corte em chama, ele está entre 25 a 12,5. Corte com serra, de 25 a
1.6 e assim por diante. E as indicações aqui também no desenho, eu também posso colocar a indicação disso no próprio desenho, né? Isso a gente viu lá em cotas, tá? Então, quando tem uma cota lá, um triângulo N8, significa que essa superfície, né, vai ser alisado com uma rugosidade, olha lá, ó, de 3,2 microns. Tá claro isso para vocês? Tá bom, né? Show. Só para complementar aí. Então, ó, uma peça aqui, ó. Então, essa peça que está em corte, ela está falando que cada superfície que ela está indicada aqui, ó, ela tem uma medida geral, N9. O que é esse N9? N9 está fora do parênteses. Significa que aonde não tiver específico, ele é N9. E aonde tiver específico, olha lá, N8 e N6. Tá? Na peça do lado lá, ele mostra, ó, N9 na frontal ali, N9 na outra, depois N8, N9, N9. Então, eu entendo o seguinte, que a minha peça, ela todas têm que ter um aspecto aí, no mínimo, N9. E aonde tiver indicado especificamente, vai ser N8 e N6. Professor, Aí, pois não. na realidade, essa especificação aí, ela serve mais assim para não ficar enchendo o desenho de cota, tipo poluindo, mas Exatamente. uma interpretação mais fácil, mas Bem lembrado, é isso mesmo. Porque quando eu tenho um desenho um pouco mais complexo, né? Eu não vou colocar um símbolo para cada superfície. Então eu falo, ó, superfície geral, N alguma coisa. Vamos falar que seja N9. E para um furo, por exemplo, aquele furo ali vai entrar um eixo, então ele tem que ser mais. Então eu vou especificar. Aqui vai ser N6. Então é exatamente isso que você falou. É para não poluir. Pode ver que a peça direita ela está muito mais poluída do que a peça na esquerda, né? E são as mesmas, né? Só que uma está especificando uma cota geral e duas específicas. Ali na outra está colocando cada superfície, ela está dando uma, uma simbologia de acabamento, né? Muito bem. valeu. Também pode ser dessa forma, ó, tá? Ela parece até uma equação, né? Mas na verdade não é equação. Ela está falando ali que eu posso colocar esse tipo de simbologia. Para cada letra aqui, ela tem uma função. Tá vendo ali, ó? Então tem uma tabelinha aí para vocês depois analisar, tá? Então é só olhar aí, ó, sobre metal para usinagem, direção predominante. Muito bem. Aqui ainda direção das estrias para processo de fabricação. Eu não vou cobrar isso de vocês, é só para vocês entenderem que para cada tipo de processo de usinagem você tem aí um acabamento, tá? Acabamento geral. Depois, ó, tolerância dimensional é aquilo que eu falei para vocês no outro slide. Eu não vou repetir aqui. Então, esse material está com vocês, tá? Está lá no encontro 13. Não deixe de olhar. Eu vou agora passar um vídeo de vocês que eu separei, que eu acho que é legal para vocês verem um processo aqui de fabricação, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Só um minuto aí, tá, gente?
Vocês estão vendo esse vídeo aí? Bertolotto e Grota? Estão conseguindo visualizar aí? Tá só Não. página de documento, Uma professor. pasta ali, leitura e interpretação de Pasta. desenho, são arquivos, né? Só. Não apareceu o vídeo aí, não? Não. Ainda não. Vamos esperar um pouquinho aí. Eu já tentei em outra turma passar um vídeo aí e não consegui. Vamos ver se eu consigo passar esse. Só um minutinho aí, vamos ver. Apareceu aí não? Montagem de bucha. Não. Aqui está aparecendo os arquivos que tem, né? Isso. Tá. Então, o ideal aqui é quando eu apertasse aqui, era para vocês verem esse vídeo aqui, ó. Montagem de bucha de desmontagem hidráulica sob rolamento autocompensador de rolos com porca hidráulica. Você está pronto? Então vamos aos procedimentos de montagem. Tá Não tá aparecendo alguma aparecendo, coisa pra professor. vocês? Hã? Para mim, não. Não, né? Ainda não, professor. Não, ainda não. É. Então eu vou tentar salvar esse vídeo lá para vocês, mas infelizmente eu acho que não vai aparecer aqui. O ideal era acompanhar isso aí, ou não. Eu vou dar uma pesquisada como que isso aí está aparecendo. Bom, o vídeo era para completar, para vocês verem como que é feito um processo de montagem de um rolamento, por aquecimento, a frio, tá? É mais para vocês entender, né, e ficar mais visual aí esse processo, onde que é essencial a interferência que a gente falou. Mas ele não é crucial, ele não é, vamos falar assim, indispensável. Eu vou tentar aí nas próximas aulas fazer com que isso fique disponível. Alguma pergunta sobre até o que a gente viu agora? Esse era o principal foco aqui de hoje, tá? Mostrar para vocês como que é feito esses ajustes, essas tolerâncias, e eu peço para vocês que façam esse exercício que está no encontro 12 aí, que é de rugosidade, tá? Então eu vou entrar nele aqui de novo. Então, ó, ele tem aqui, ó, tudo isso que a gente já falou, olha lá, os IT. Ah, interessante aqui, ó, não apareceu no vídeo. Vocês estão vendo aí as recomendações práticas? Positivo, professor. Dá para ver aqui. Sim. Ok. Então, ó, isso aí é bom também para quem... Logicamente que eu estou falando aqui, principalmente para o pessoal que não está tão habituado aí com o processo de montagem, né? Quem já é de usinagem, quem já é de mecânica, isso aí está bem mais simples. Mas, por exemplo, aqui, ó, tipo de ajuste: livre, rotativo, deslizante, deslizante justo. Exemplo. Depois vem extra preciso. O que é extra preciso? É aquela IT, é o padrão de qualidade que a gente falou lá, de 0,1 a 0. Depois, mecânica precisa, mecânica média ou a corrente e mecânica ordinária. O que é essa mecânica ordinária? A mecânica pesada. Então, ó, processo livre.
O que é livre? Você pode ver até que montagem à mão com facilidade. Então dá para notar aí que a peça está bem folgada, né? Vou até aumentar um pouco mais aí, ó. O eixo está bem folgado no furo, não é isso? Então, facilmente eu coloco ela com a mão. Qual que é a tolerância? Extra precisa, H6 E7. Se fosse fabricar, né? Mecânica precisa H7 E7, enfim, e aí vai para cada um. Exemplo de aplicação: peça cujo funcionamento necessitam de folga por força de dilatação ou mau alinhamento. Depois, uma peça que vai ser rotativa. É um eixo que ela vai girar, um eixo que gira dentro de uma bucha, por exemplo. Então, montagem à mão, podendo girar sem esforço. Tá? Então, eu coloco ainda, só que ela é menor que a montagem a livre. Aí vem as tolerâncias para cada situação. Nesse caso aí, vai ficar entre mecânica precisa e extra precisa, né? Depois, deslizante. Então, um eixo deslizante, eu ainda consigo colocar com a mão, né? Eu ainda faço uma pequena força ali com um dedo, eu consigo encaixar. Deslizante justo, eu já não consigo com o dedo, eu tenho que forçar um pouco mais e colocar com a mão, tá? Depois, aderente forçado leve, então eu bato ele ali com um martelo de borracha, por exemplo. E aí você pode ver que até a tolerância já não tem mecânica média, né? Depois, forçado duro, aí eu já passo com o martelo ali. Lógico que eu estou falando ali, bater com o martelo, mas não a ponto de você estragar a peça. Então, normalmente você faz essa batida com martelo, usando ali uma peça de proteção, um alumínio, por exemplo, ou bate com martelo de alumínio, né? E depois a pressão com esforço, que ela só vai ser montada com a prensa, tá? Então, essa peça só entra com a prensa. Então, para cada tipo de montagem, desde livre até esforço com pressão com esforço, eu tenho os meus níveis de ajustagem. Tudo bem, gente? Isso aí é só para vocês entenderem aí. Depois vai ter aqui algumas atividades que vai mostrar, ó, ainda falando sobre aquelas indicações. Aí aqui que eu queria mostrar para vocês. Exercício 7.1, tá? Exercício 7.1 tem A, B, tá bom? Depois A, B, aqui, C, A e B. Não precisa fazer o 7.2, porque o 7.2 requer um pouco mais aí de avanço aí. Tudo bem? Sim. Tranquilo aí para vocês? Tranquilo. Então tá. Então, hoje seria mais isso aqui. A semana que vem a gente dá continuação. A gente vai falar de simbologia, de sol, dessas coisas. E semana que vem eu já solto provavelmente um trabalho para ser entregue por e-mail. Tá bom, gente? Por hoje é só isso. Por hoje é só aí. Quem tiver um pouco mais de dúvida, quiser ficar um pouquinho mais, perguntar alguma coisa, eu vou ficar disponível aqui mais um tempo.